Om Hara, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E agora, eu vou compartilhar contigo um pouco da minha biblioteca na área que está aqui atrás de mim, que envolve os estudos do Tantra, o Tantra Yoga, a terapêutica tântrica e áreas complementares também, como terapias corporais de abordagem haitiana. Quando nós falamos de sermos um terapeuta, o convite que eu sempre faço é: eu buscarei ser um terapeuta extraordinário que conduza as pessoas que me buscam à plenitude, à totalidade, ou um terapeuta que tenha um pequeno conhecimento da área que eu vivo. E quando eu falo terapeuta tântrico, aqui também é todos aqueles que são praticantes de Tantra. No Ocidente, principalmente hoje, fala-se muito da tradição Vedanta da Índia e poucos observam a beleza, a profundidade do Tantra. Tanto é que nós temos até mesmo a figura do Dalai Lama, do mestre Dalai Lama, como um dos expoentes maiores do Tantra. Ele é um mestre tântrico. E alguns dos livros que eu vou compartilhar aqui também são desse mestre. Mas, a priori, eu vou enfocar mais a Índia, as terapias, o yoga, o trabalho de chakras, de Kundalini, e apresentar a ti os livros que eu considero os de maior profundidade, os que vão acrescentar a ti, repito, a ti praticante de Tantra, porque eu sinto que no Tantra nós encontramos as práticas mais poderosas de consciência, cuidado com o corpo, aumento do orgone, que é a vitalidade, o carisma. O Tantra que tem várias práticas de meditação, inclusive hoje um dos maiores expoentes da meditação mundial, que é Mathieu Ricard, também é um mestre tântrico. Eu tenho até um livro aqui dele que se chama Em Defesa dos Animais. Porque essa área aqui é a minha área mais budista, que fica aqui ao meu lado esquerdo. Eu não vou compartilhar tanto contigo. Mas Mathieu Ricard é um mestre do budismo tântrico. Daí as meditações tântricas, o yoga tântrico, que é o Hatha Yoga, eles são extraordinários para nós nos tornarmos aquilo que somos realmente, na sua plenitude. No Ocidente nós falamos individuação, plenitude, e no Tantra, iluminação. Então, para você que é praticante, o Tantra oferece técnicas extraordinárias, como o Hatha Yoga, que eu tenho uma série de livros ali no canto. E também para ti, que é um terapeuta formado ou não por mim, tu vais conhecer um pouco dos livros que eu recomendo que tu tenhas contato com os mesmos. Então, vamos começar do mais difícil para o mais fácil. O primeiro livro que eu estudei de Tantra nos anos 80 é esse daqui, Princípios de Tantra. É um livro da editora Kier, um livro argentino, portanto ele é escrito em espanhol, e ele tem aproximadamente 900 páginas. Princípios de Tantra. Eu já encontrei num momento da minha vida esse livro para se baixar em PDF em português. O livro é escrito por um autor chamado Sir John Waldorf, que era um inglês que foi para a Índia e com um codinome de Arthur Avalon, porque ele era um juiz da corte inglesa que foi para a Índia estudar o Tantra, ele enveredou em várias Sampradayas, que são grupos de estudo tântricos, e fez essa pesquisa extraordinária sobre o Tantra. É um livro que eu recomendo muito e eu agradeço muito aos meus professores, professor Levi Leonel, professor Dattatreya, professor Edmundo Pelizardi, professor De Rose, que todos eles nos anos 80 disseram para mim: Otávio Leal, tu tens que ler esse livro. É claro, não é possível assimilar tudo o que está aqui numa primeira vez, mas você conhece a história, as escolas do Tantra, que é a linha de direita, de esquerda, do meio. Você conhece o trabalho de mandalas, de mantras, o Hatha Yoga, e também a cosmologia Tantra, que vê como Shiva e Shakti os criadores do universo. Além desse livro, também
Arthur Avalon, ele nos presenteou com esse outro texto chamado O Poder Serpentino. É o melhor livro, sem dúvida nenhuma, que trata do tema Kundalini. E eu, como tive muitas aulas também com professores de yoga, de sânscrito, eu gosto muito de me utilizar do sânscrito, dessa pronúncia que sinto eu ser a mais correta, Kundalini. Esse livro, O Poder Serpentino, já não é um livro tão grosso, mas ele ensina a teoria e a prática de lidarmos com Kundalini. Hoje é comum se falar, eu fiz um yoga, estou com dor de cabeça, minha Kundalini que subiu. Não, não é. Ou eu fiz muitos exercícios respiratórios, a Kundalini subiu. Também não. Nós temos que tratar desse tema com responsabilidade. Algo é quando você tem mais energia prânica, energia da vida. O prana flui pelo teu corpo, que é o ki do japonês ou o chi do chinês. Para isso tem o Qigong, para isso tem o Yoga. Agora, Kundalini sair do teu Muladhara Chakra, ou Swadhisthana Chakra, e chegar no Anahata Chakra, ou no Ajna Chakra, que seja, é um longo processo que nem sei se todos realmente têm esse desejo de lidarem com essa energia Kundalini, porque tu tens que ter uma ideia de liberdade, de abrir mão de um monte de coisa, de se desapegar de um monte de coisa muito grande. Tanto é que muitos buscam a ideia de chegar aqui no chakra do coração, que é o Anahata Chakra. Só que para isso você vai começar a amar um monte de gente. Tu bancas amar uma série de pessoas ao mesmo tempo. Então esse livro, O Poder Serpentino, do Arthur Avalon, ele vai influenciar uma série de outros livros que eu tenho aqui que falam de Kundalini. Às vezes eu vou me levantar, às vezes eu vou sentar para já abordar o tema já Kundalini. Eu quero que você saiba que eu estou aqui na minha casa também em São Paulo. Se você faz essa formação aqui de Tantra comigo, essa é a ideia mesmo, que você esteja aqui em casa comigo, na minha biblioteca. Então, por vezes, a luz não é o ideal, às vezes passa um avião, mas eu estou te convidando a estudarmos juntos, ok? Então, de Kundalini nós temos o Poder Serpentino. Eu tenho aqui também O Despertar de Kundalini, de John Selp, editora best-seller. Já é um livro um pouco raro de se encontrar, mas também com muitos mantras, com muitas meditações, com muitos exercícios de lidarmos com a energia Kundalini. E os livros que estão aqui, que eu vou te mostrar, são livros bons. Os que não são bons, ou eu dou, ou eu leio, ou eu ofereço para uma biblioteca. Esses aqui eu guardo, como esse chamado Kyu, o nome da autora Kyu Eckstein, que se chama A Kundalini, da editora Hereses. Fala um pouco de uma busca espiritual de uma pessoa que, como eu, foi para a Índia, estudou com vários mestres. Tive iniciação na tradição Agorá, que é uma tradição meio xamânica dentro do Tantra, que é a tradição Agorá, uma linha de esquerda. Depois tive contato com a tradição Nati, que é uma tradição também xamânica Tantra, que é uma linha de direita. E por isso que eu sempre digo, é importante você pertencer a uma linhagem tântrica. Aqui vem falando dessa importância, que é a linhagem que tem no Karatê, no Aikido, no Tai Chi, no Jiu-Jitsu, no Judô. Tem um mestre que ensinou outro mestre, que ensinou outro mestre. Isso é uma tradição, saber quem foram os meus professores, ok? Então, esses dois livros de Kundalini são muito interessantes para você. E desculpe eu ficar de costas às vezes. E vamos ver se eu tenho outro aqui muito bom. Esse você encontra facilmente, que chama O Corpo de Luz. É um livro que fala sobre meditações, sobre chakras, sobre a visão do chakra ou dos chakras no budismo tibetano, e várias práticas pequenas que você faz em frente a uma árvore, em frente a uma montanha, práticas com o Japamala, que é o colar de orações. É um livro muito bonito, ele tem figuras assim muito lindas para você visualizar, para você meditar nelas, e um conteúdo realmente muito profundo. Corpo de Luz. Agora, eu tive um professor na minha vida que tratou dessa ideia de chakras, de Kundalini, que se chama Harish Johari.
Deixa eu ficar aqui de frente, que talvez não tenha pego o som. Harishi Johari é um dos mestres maiores de Tantra e do conceito de chakras. E tem um livro dele que se chama Os Chakras, que é muito bom. Harishi Johari, eu tenho um outro livro aqui dele que se chama Tools of Tantra, Ferramentas do Tantra. Porque quando você vai para a Índia ou para o Tibete e fala com autoridades tântricas, pessoas que praticam desde muito cedo, que têm o Tantra no coração, pessoas que não buscam só o Tantra para ganhar dinheiro, ou para ter poder sexual, ou para dar prazer para os outros, mas que vem a grandiosidade do Tantra, sempre essas pessoas vão falar do Tantra e do conceito de mantra, que é som, e de yantras, que são símbolos. Então esse livro, Tools for Tantra, do Harishi Johari, o mesmo que tem o livro dos chakras, ele é um livro que tem vários mandalás, e quando eu atendia como terapeuta tântrico, eu indicava para os meus pacientes, clientes, alguns mandalás para eles meditarem nos mesmos, ficarem durante os atendimentos terapêuticos, que eu fazia uma massagem chamada prana pratista, que ela não é erótica, ela não é sexual, nós vamos falar disso depois, e é uma massagem muito elaborada, muito linda, muito tocante. Pena que no Ocidente se fale muito só de massagem ayurvédica, que é lindíssima também, mas a massagem tântrica, que é o prana pratista, é esquecido. Quem divulgou nos anos 90 aqui foi um mestre chamado Levi Leonel, e de vez, e com o tempo ele se distanciou, foi estudar mais psicanálise, vive mais retirado, próximo da natureza, mas ele divulgou muito na década de 90 a massagem tântrica prana pratista. E junto com as massagens eu trabalhava com esses, indicando mandalás, como por exemplo esse aqui, que é um mandalá de vitalidade. Note que ele é todo laranja, é um mandalá que nos traz força, carisma, vitalidade, energia. Tem alguns, por exemplo, os mandalás que as pessoas vêm nos consultar, elas estão passando por um luto, por exemplo. Então eu indicava ela olhar essa figura Shinamasta, que é essa escura, durante alguns minutos por dia, uns 30 minutos por dia, porque ela ajuda o desapego, por exemplo. Então nós temos vários yantras, mandalás aqui do Harishi Johari. Então, falei de chakras um pouco, falei de Kundalini, e agora eu quero passar para você esse livro, George Felsenstein. Se você fez formação comigo de Tantra, esse autor é o melhor de todos, e se você é instrutor de yoga ou praticante do yoga, tu já deve ter escutado falar dele, George Felsenstein, por causa desse tratado chamado A Tradição do Yoga. É praticamente unânime entre todos os professores de yoga, praticamente. Nada é 100%. Que esse é um livro mais competente, mais profundo, mais rico a respeito do yoga, a tradição do yoga. Ele fala das origens do yoga, fala das origens do Tantra, e é importante que você saiba que Tantra e yoga são sinônimos. Então, por exemplo, quem palestra sobre Tantra, quem faz seminários, quem fala nas redes sociais sobre Tantra, deve ler George Felsenstein, A Tradição do Yoga, para conhecer a origem arcaica do yoga, que é junto da origem do Tantra hindu, e depois aí sim ler esse livro extraordinário, Tantra, Sexo e Espiritualidade. No início ele faz uma crítica contundente, George Felsenstein, a mistura do Tantra com os conceitos de nova era, com conceitos de sexualidade, e critica o que ele chama de Tantra californiano, que pegaram toda a espiritualidade, a riqueza, a beleza do Tantra na Califórnia e criaram alguns sistemas de massagens eróticas. Inclusive o Pedro Kupfer, que é um grande mestre de yoga, ele fala não só do Tantra da Califórnia, como George Felsenstein, como do Tantra Tupiniquim, que é um Tantra brasileiro,
que foi criado aqui no Brasil, tirando-se mantras, mandalas, o conceito de Kundalini, as visões terapêuticas de Mestre Gayarsa, que eu vou falar depois, de Reich. Então, se você quer praticar, estudar Tantra, esse livro é muito interessante. E tem práticas poderosíssimas do Tantra, George Freudenstein. Assim como também eu tenho aqui esse livro, foi um dos primeiros a sair no Brasil, chamado Tantra, o Culto da Feminilidade. Quando eu estudei esse livro, final da década de 80, ele era um livro ainda espanhol, chamava Tantra, el Culto ao Feminino, de um professor de yoga chamado André van Litzenbeth, que deu aulas de yoga aqui no Brasil também. É um livro também muito bonito, com muito conhecimento, muitas figuras, e que aborda também o Maituna, que é o ato sexual tântrico. Maituna, que é chamado de coito tântrico. Esse livro, hoje que se fala em sagrado feminino, no culto ao feminino, ele, há 40 anos atrás, já cita essas possibilidades de cultuarmos o feminino. Tirando o início do livro, que fala de uma invasão ariana na Índia, quando os arianos, de certa forma, dizimaram os tântricos, que isso tudo sabe-se hoje que é uma lenda. Tirando esse início que o Litzenbeth não tinha como saber, eram as informações que nós tínhamos nos anos 80, de arqueologia inclusive, de Mohenjo-Daro, Harappa, o berço do Tantra, que foi preservado. Então, tirando essa questão do livro, é um livro riquíssimo. Van Litzenbeth, Tantra, o Culto ao Feminino. E nós temos também aqui um outro livro de questão do feminino e da sexualidade sagrada. Esse livro eu encontrei lá em Santiago de Compostela. Fui para Santiago, quando cheguei na cidade de Santiago de Compostela, encontrei. É um livro de alquimia sexual através do Tantra. São professores de yoga. Aqui nós temos também imagens belíssimas e posturas corporais belíssimas. Vê se você nota essa. É um livro muito raro, mas um livro também com muitas práticas. Aí vocês começam a notar que o Tantra, assim como o Yoga, ele é uma filosofia comportamental. O Tantra é uma filosofia prática. Você tem que praticar. Não adianta ficar pensando no Tantra. O Tantra, dentro da visão de algumas visões de sábios, é o caminho mais difícil para a iluminação. Tem caminhos que teoricamente são fáceis. Você diz, o meu Purusha, o meu ser é um iluminado. Existem escolas que vão por esse caminho, existem mestres que vão por esse caminho. Por detrás do meu ego, por detrás do meu corpo, por detrás da minha mente, somos todos Budas iluminados. Ótimo, isso é um bom caminho. Mas existem críticas, por exemplo, do David Froehlich, que é um mestre de yoga tântrico, e críticas minhas também, que isso é só uma ideia. Uma ideia. E a ideia de que eu sou um iluminado, muitos mestres que foram por esse caminho, que é o caminho fácil, que é o caminho lindíssimo, abençoado, é o caminho do Zen budismo também. Só que o Zen tem muita cultura por detrás. Até a hora que alguém inventar o Neo-Zen, que é um Zen que tira toda a espiritualidade do Zen e trabalha-se só com imposição de mãos, enfim, sendo que isso nem é Zen. Aqui vocês notam o meu sarcasmo, né, a minha crítica. Eu que sou fascinado pelo Tantra, mas se você observar esse caminho do Zen, do Vedanta, de alguns mestres ocidentais, como, enfim, existem vários mestres, o Eckhart Tolle, o Moji, que são grandes mestres, o Satya, que é aceitar, eu sou um Buda, eu sou iluminado, enfim. O Tantra, você vai pelo teu corpo, o corpo tem que iluminar, tu tens que cuidar, tu tens que ter força, tu tens que ter saúde, vitalidade, carisma. Tu tens que trabalhar com o teu corpo prânico, ter muita energia vital. É o caminho mais difícil, eu concordo com isso. É o caminho mais difícil. Mas se tu segues o Tantra, tu tens que passar por esse caminho de trabalhar o teu corpo, as tuas emoções, os teus sentimentos.
E isso eu deixo para falar num outro momento para ti, o caminho fácil e o caminho difícil. Sem nenhum momento criticar, os dois são extraordinários. Extraordinários. Temos aqui um outro livro de um sujeito chamado Guilhermo Ferrara, que é um espanhol, chama Tantra, a energia divina no amor e na sexualidade. Nas minhas formações em Tantra, eu dou muitas vivências baseadas no trabalho de Ferraro, vivências que envolvem meditações, meditação do fogo, da terra, do ar, da água, práticas de olharmos nos olhos um do outro com muito carinho, com muito amor. É um livro espanhol, você encontra facilmente em importadoras, e é um livro que trabalha muito com a questão também da sexualidade. Tem muitas vivências que envolvem a sexualidade. A arte do Tantra, a arte del Tantra, a energia divina, el sexo em amor. Eu tenho vários livros do Ferrara aqui. Sempre que eu viajo ele está lançando um. Tem um outro aqui que se chama Lições de Sexo Tântrico. E aqui é um livro bem voltado para o sexo tântrico, apesar que Tantra não é só sexo. Isso eu vou estar citando em vários momentos aqui, mas é um livro onde ele acaba abordando a sexualidade. Tem muitas meditações e muitas fotos extremamente bonitas, fotos de bom gosto. E todo esse conceito da sexualidade tântrica, enfim, surge com esses autores, que eu tenho aqui um livro antiquíssimo, Nick Douglas e Penny Slinger. É um dos livros mais lindos que eu já vi, apesar dessa capa que tem um bumbum. Chama Segredos Sexuais. É um livro cheio de fotos e de um texto interessantíssimo. Dá a impressão assim, Otávio, é um livro cheio de fotos, inclusive de sexualidade. Sim, 1/3 do livro vai falar tão somente da sexualidade, tão somente de ato sexual. Chinês, japonês, ato sexual tibetano, tudo com uma abordagem tântrica, porque o Tantra influencia China, Japão. Mas uma outra parte do livro só fala das divindades. E outra parte fala tão somente de práticas tântricas. Olha, eu encontrei aqui, vou falar para você nesse livro, técnicas muito, até então, secretas, guardadas, de Kundalini, de chakras, de mantras, de pranayamas, de retenção orgástica, porque o livro foca também muito nessa questão sexual. E a época que eu tive esse livro em mãos, ele foi numa época que eu fazia escolas de ocultismo, de magia, de teosofia, né? Eu sou da Ordem Rosa Cruz Amorque, até hoje, já faz mais de 30 anos, porque eu gosto de estudar, faz bem para a mente. Esse é o caminho difícil, você cuida da tua mente, cuida do teu corpo, cuida do teu emocional. O caminho fácil, como eu falei, às vezes você larga tudo isso, você não se exercita, você não tem relacionamento sexual, você não se envolve com ninguém e aceita que o teu ser, no Tantra chama Purusha, é o iluminado, é um caminho. Eu escolhi o caminho do Tantra, eu faço Qigong, eu faço hoje Kenjutsu, que é a arte da espada, treinei muito tempo Kung Fu, Karatê, ainda faço sozinho, sou instrutor de yoga, tenho relacionamento afetivo. Esse é o caminho que eu passo para ti, que é um caminho que eu aprendi com o mestre Osho. Tem um monte de livros aqui do Osho, eu tenho a coleção inteira do Osho, e eu falo isso não para me exibir aqui para ti, é longe disso, mas vocês têm que estudar se vocês são praticantes, se você é terapeuta. Essa biblioteca minha, que eu vou fazer vários vídeos falando falando dos meus livros, aqui onde vocês estão me vendo, tem aproximadamente 2.500 livros, que são os da frente e os de trás. E isso vai fazer de você um terapeuta extraordinário. No Tantra, não alguém que passa os dedos nas pessoas bem devagarinho. Isso se aprende em 40 minutos. É ir fundo em tudo isso. Inclusive aqui eu tenho
alguns livros de massoterapia tântrica. Vamos pegar um aqui. Esse daqui é um dos livros, apesar de se chamar Massagem Ayurvédica, que é a tradução que veio, ele é um livro do Harish Johari, aquele que eu falei do livro de Tantra, que tem vários movimentos, o livro de chakras, Harish Johari, e o livro dos mandalas é dele, da editora Ground, um livro aqui do Brasil. E ele vai falar da massagem tântrica, ensinando alguns pontos, algumas passagens, que isso faz de ti um terapeuta extraordinário. Eu tenho vários livros aqui de massagem, que são massagens mais de abordagem tântrica, como esse outro livro, que é um livro de fotos, livro belíssimo. Eu tenho aqui uma cópia, inclusive eu gravei um vídeo para você que é terapeuta, falando de cada uma dessas imagens, para você conseguir fazer sequências de massoterapia tântrica, sequências diferenciadas. É muito difícil na Índia você encontrar a massagem tântrica. Eu e Jana Prenzinat, que é a dona da uma universidade, minha irmã de coração, nós viajamos para muitos cantos da Índia para receber essa massagem. Massagem tântrica, massagem Sankhya. Como eu falei, a ayurvédica ela é muito mais divulgada. Mas vamos falar de alguns outros livros aqui. Deixa eu postar para vocês mais dois aqui de massoterapia tântrica. Esse daqui chama-se Sensual Ceremony, sei falando sexual, mas é um livro de massoterapia, também tântrica, com posturas muito bonitas, muito bonitas. Eu repito, a terapia tântrica, ela não é tão somente você passar o dedo nas pessoas. Tem movimentos específicos nos marmas, por exemplo, que são pontos, como na ayurvédica. Existem alguns alongamentos, existem algumas posturas que você põe a mão e insufla energia, através do bhastrika, que é a respiração do sopro rápido. Então esse livro, Sensual Ceremony, ele fala também da massoterapia um pouco. E esse outro aqui, Secret Orgasm, fala dessa massagem que seria a massagem mais aqui conhecida no Ocidente como a massagem tântrica, mas com maior profundidade, obviamente. Massagem neotântrica é conhecida aqui, que é o novo Tantra, que supostamente o Osho falou disso num certo momento, tá? Mas quando a gente fala de Osho, se você quer conhecer livros do Osho que falem de Tantra realmente, o Osho lá nos anos 80, ele falou um pouquinho de Tantra. Ele trabalhou com vários alemães que eram pessoas muito recalcadas. Anos 70 isso, na verdade nem 80 era, anos 70. Trabalhou com pessoas que tinham muita dificuldade de lidar com a sexualidade. Isso você pode ver no documentário da Netflix. E ele falou um pouco do Neotantra, de liberar as pessoas sexualmente. E escreveu esse livro, é o Livro dos Segredos, aqui que ele usa o nome Neotantra. É um livro, note, enorme. No Brasil ele foi editado pela editora Ícone, que eu editei um livro de mantra também com eles. Vamos ver se é Ícone mesmo. Agora eu estou em dúvida. Não, é Ícone mesmo, Ícone. E o Osho, aqui estão todos os volumes. Aqui no Brasil foi dividido em vários livros. Foram 4 volumes que o Osho fala da sexualidade. Então vamos ver aqui quantas páginas tem. São 1.200 páginas, 1.246 páginas do Osho falando. E no momento ele fala para tocar as pessoas, com o dedo, enfim. E foi resumido muito da terapêutica tântrica nessa passagem do Osho. Agora, esse livro foi escrito pelo Osho em 1974. Ou seja, era uma outra época. No final da vida, o Osho fala que o caminho é o caminho do Zen budismo, que o Zen te leva mais direto à plenitude, à totalidade, que é esse caminho mais fácil que eu falei. O Zen não que seja fácil, você sente e observa a mente no Zen. Mas o Osho ele vai falando de outros caminhos. Mas se você quiser pesquisar,
o que ele fala de Tantra está aqui nesse livro, que é o Livro dos Segredos, volume 1, 2, 3, 4. Inclusive, baseado nesse livro e em outros que eu mostrei aqui para vocês, eu escrevi há 10, 12 anos atrás o meu primeiro livro, chamado Maithuna, Sexo Tântrico. O subtítulo é Você Não Sabe o que Está Perdendo, que é um livro só abordando a sexualidade tântrica. Olha, se você é terapeuta e você escreve um livro, uau, você pesquisou, você se dedicou, você publicou, é muito importante isso. Um livro que realmente tem uma tradição, que você vai buscar algumas coisas. Esse livro, que é um livro fininho que eu escrevi, tem 120 páginas, é um manual só do Maithuna, do ato sexual tântrico, que você pode inclusive solicitar para mim um e-book desse livro. Agora, solicitar significa ou escrever uma carta ou mandar um e-mail. Por vezes vem um comentário em algum lugar e isso não chega na uma universidade, que é a minha escola. Então é um livro especificamente de sexualidade. Com o tempo eu lancei esse outro que se chama Tantra, do Sexo à Iluminação, que é um resumo de tudo isso que você está vendo aqui. Otávio, é o melhor livro de Tantra? Não. O melhor livro de Tantra é do George Felsenstein. Não tem a menor dúvida disso. Esse daqui é Tantra, Sexo e Espiritualidade. Esse daqui de Tantra, que é o que eu fiz, ele cita muito esses livros, cita vários professores. Uma parte que escreveu para mim foi o professor André de Rose, uma outra foi o Pedro Kupfer, uma outra foi Juliana Araújo. Eu peguei várias citações de mestres antigos, pedi para fazer uns desenhos bem bonitos também, para que você tenha o gosto assim de ver o livro. Aqui tem o Chakra Puja, que é o trabalho do giro tântrico, que às vezes existem algumas críticas, mas onde que saiu isso? Pesquisa, leia sobre Chakra Puja. Então aqui você vê, tem umas figuras interessantes. Se você faz também a formação comigo de terapeuta tântrico, é dado esse livro para você. Se for à distância, em PDF. Aqui nós temos dois livros da editora Madras, que um deles se chama Tantrismo, Doutrina Prática, Arte e Ritual. A capa desse livro assim mostra bem o que nós fazemos com o Tantra no Ocidente. É uma mulher de jeans que aperta a região sexual, tanto que é um naturalista, então não aperta aqui, com uma tatuagem de uma figura que parece ser Shiva, e dá a impressão que ela está fazendo amor com alguém que está de camisa. E é um livro belíssimo, é um livro de uma profundidade ímpar. É um livro de um autor chamado Pierre Felgat. Ele é um italiano e ele tem uma escola de Tantra. Não é falecido, perdão, é falecido em 2008. Mas um livro belíssimo e que fala muito de Tantra dentro de várias e várias visões. Fala até dos chakras, o que nós chamamos das pétalas dos chakras, que são os sons, os subsons dos chakras, não do Lam, Van, Ran, Yang, Han, On, de outros sons. Eu tenho várias anotações aqui, tem capítulos que eu anotei tudo, que eu rabisquei tudo, porque é um livro belíssimo. Pena que tem essa capa. E quem vai comprar esse livro vai se decepcionar profundamente se for buscar uma pessoa fazendo sexo. Mas é como se vende o Tantra às vezes no Ocidente. E esse outro, Kaula Tantra, de Taranand Sati, que é o nome espiritual da pessoa que escreveu, que é uma pessoa, inclusive, que estuda bastante o Gita, que é um texto Vedanta, também um livro extraordinário, Kaula Tantra. É uma escola de Tantra tradicional que exige que a pessoa estude para ser um praticante ou um terapeuta, cobra muito, como por exemplo Karatê. Para você ser faixa preta de Karatê, você precisa de muito treino. E no Karatê ou no Kung Fu, quando você bota faixa preta, às vezes nem professor você é. Isso eu falo para alguns alunos meus. Tem uns alunos que vêm, fazem 3, 4 aulas e saem atendendo.
Eu vejo, às vezes, a Diana me mostra nas redes sociais, alguns terapeutas que põem a fotinho, tão bonitinho isso, tem lá, estudou na uma universidade, tem uma menina até que fez isso. Ela fez uma aula comigo, uma aula. E o toque dessa menina era muito sem profundidade, não toca a nossa essência, não toca os marmas, os tsubos, os pontos. E tem várias pessoas assim, né? Você estudou com quem? Eu li aqui, li ali, o outro professor me formou, mas o outro professor que te formou, se formou aonde? Essa linhagem, ou pelo menos se você é autodidata, que você estude muito. Porque talvez você que esteja me vendo mora em Portugal, mora no Acre, mora em outro país. Então a ideia é que você saiba que é possível pesquisar muito e praticar. Praticar bastante para que tu sejas aquilo que potencialmente tu podes vir a ser. Que eu repito, chama individuação. Indivíduo, aquele que não se divide, que é pleno. E essa plenitude vem com a idade também, ok? Isso não é de uma hora para outra, vem com o tempo, com a vivência. Pois bem, falando em termos de terapia, esse livro é muito bacana, Corpo-Mente, porque vai falar do Tai Chi, por exemplo, Tai Chi que mexe muito nessa região, do Qigong, fala do Yoga que mexe aqui, e fala de Reishi, porque existe muita confusão, muitas massagens que hoje eu vejo com o nome de massagem tântricas, que são massagens de inspiração em William Reich, que foi um psicoterapeuta, dissidente de Freud. Eu tenho uma série de livros aqui nessa parte aqui minha da biblioteca, que não aparece. Muitos de José Ângelo Gaiarsa, quando você quer conhecer Reich e saber o que é uma terapia reichiana, que às vezes é chamada de Tantra, lê um livro do Reich que se chama O Sexo, Reich e Eu. José Ângelo Gaiarsa, o maior terapeuta que esse país já produziu, na minha opinião. Na minha opinião. O Sexo, Reich e Eu. Trabalho corporal em psicoterapias, fundamentos e técnicas. Ele vai ter um capítulo só falando sobre Tantra, sobre a liberdade corporal do tântrico, sobre o tântrico resolver algumas questões pessoais, que é uma coisa alguém vir e me dar prazer, outra é eu ir atrás de um namoro, de um relacionamento, mesmo que por vezes eu sofra, eu seja rejeitado, eu recebo um não. Você quer namorar comigo? Não. Que bênção, que bênção. Você aprende com isso. Você tem que preparar teu corpo para lutar pelo teu amor, pela tua lembra, o caminho difícil, que é ser pleno no amor. Existem caminhos espirituais que você não ama ninguém, que você vira celibatário. Brahmacharya não tem sexo, não tem amorosidade. Nesse sentido, homem e mulher tem um amor mais divino. Se você passa pelo caminho do Tantra, você tem que lidar com isso. E o Gaiarsa, que dirigiu comigo um grupo chamado Anima Soma, que eu convido você, eu dou 2 vezes por ano uma aula gratuita de Anima Soma, para você fazer, que é um grupo reichiano, ânima de alma, soma de corpo. Você vai ver que muito do que se fala aqui é Reich e não é Tantra, ok? Gaiarsa tem livros também como Coraça Muscular do Caráter, que fala das nossas coraças, que fala das nossas... São segmentos, eu não sei olhar, eu não sei falar, eu não sei abrir meu coração. E aqui vem a maior crítica que eu faço ao Tantra, que é liberar os genitais, ao Tantra não, ao Tantra tupiniquim ou californiano, que é liberar a nossa sexualidade sem liberar aqui, sem liberar aqui. Reich, ele dizia, e eu concordo, e Gaiarsa também, que a primeira coisa que temos que liberar numa pessoa neurótica, depressiva, é o olhar. Ela tem que aprender a olhar o que ela quer. Depois aprender a falar, a gritar. Depois aprender aí sim a amar e ir descendo. As massagens reichianas, de inspiração reichiana, elas descem em direção ao genital. Ela busca o que no Tantra nós chamamos de kama, que é o prazer. Já as massagens tântricas mesmo da Índia, a Prana Pratista de Levi Leonel, elas sobem em direção aos chakras superiores, porque tu busca a seidade, tu buscas o ser. Tem um livro bem interessante aqui, que pode ajudar vocês a conhecer um pouco mais dessa visão,
Primeiro, esse daqui do Krishnananda, que se chama Sexo e Intimidade. A necessidade de termos intimidade. Às vezes um terapeuta, ele dá um prazer sexual para a pessoa, mas ela não tem intimidade com ninguém. Então esse terapeuta, esses dias me perguntaram até dele, Krishnananda, esse outro livro é extraordinário, o amor não é um jogo de criança. Sexualidade não é um jogo de criança também. São livros de inspiração haitiana também, que é de soltar as nossas defesas. Eu não olho, eu não falo, eu não sinto mais o que eu tenho que sentir. Então essa é a função de Reich. Por isso é que eu, quando ensino Tantra, eu trabalho com a visão de José Ângelo Gaiarsa, com os trabalhos de José Ângelo Gaiarsa, que dirigiu grupos comigo durante 4 anos. Nós trabalhamos juntos, ele me supervisionou. Ele trouxe Reich, eu trouxe o Tantra. E além desses dois terapeutas, além de Gaiarsa, tive trabalhos com Roberto Freire também, que escreveu Sem Tesão Não Há Solução. Sem tesão não há solução. Que é a ideia, ver se eu tenho ele aqui, que é a ideia de nós termos Kundalini, que é a energia da libido. Sem a libido, não só no genital, em todo o corpo, não há solução para uma vida plena. Então esse livro de Roberto Freire, Sem Tesão Não Há Solução, também fiz alguns trabalhos com ele, com André Markevich. E quando você vai estudar Tantra, independente de ser comigo ou em algum lugar, conhece o trabalho de Reich, porque o Tantra não é terapêutico. Existe muito pouca coisa de terapia tântrica. E para mim conseguir dar um curso que é o mínimo que eu acho que um terapeuta pode se formar, de 80 horas aula, fora os estágios e a pesquisa, 80, 90. Eu tenho um curso online de Tantra que tem mais de 100 horas aula de Tantra, com muitas massagens filmadas de vários ângulos, enfim. Mas você tem que conhecer o Tantra. A terapia é o que? É a perfumaria, são os mantras que você põe a mão na pessoa, é o trabalho com mandala, é ensinar a pessoa a respirar, porque se você não sabe respirar, ansiedade, depressão, falta de atenção. E algumas sequências de massoterapia que eu fui buscando, a pulsação tibetana, que eu tive contato lá no Nepal, essa planapratista, que é a massagem que vem da Índia, como eu falei para vocês, que o Levi Leonel desenvolveu. Mas o Tantra não é muito voltado para a terapia. O Tantra é voltado para você ser o que você tem que ser, o que potencialmente você tem que ser. Ele está muito mais ligado a Jung, a espiritualidade. De uma moça me disse, eu sou uma terapeuta tântrica e eu tirei toda a espiritualidade do Tantra. Mas, o mundo precisa de espiritualidade, o mundo precisa de amorosidade, precisa de gentileza. Fazer sexo é muito fácil. Aí eu faço sexo. Não, o sexo está pronto, ninguém faz. Tu já tem teu genital prontinho, a libido prontinha. Nós podemos sim fazer amor. E essa é a ideia do Tantra. E se há distúrbios sexuais, que nos inspiremos em Reich, mas com responsabilidade. Para mim trabalhar com Gaiarsa, eu fiz psicanálise, estudei muito, fiz a formação de psicanálise e li muito aqui na parte de Jung, fiz análise, fiz terapia na década de 80. Então é importante, se você vai trazer Reich também para o Tantra, que é uma combinação extraordinária, que você pesquise, porque o Reich trabalha daqui para baixo, indo para a sexualidade. Eu só vou liberar a tua sexualidade, dizia Reich, ou pelo menos creio que dizia, não, talvez assim, se você souber olhar, se você souber falar, se você souber abrir teu coração. O Tantra pega a tua sexualidade e joga para cima. O próprio livro do Osho é Tantra do sexo à espiritualidade. Então quando você faz uma massoterapia tântrica, se termina em cima é Tantra, se termina embaixo é de inspiração reichiana. Bom, temos aqui outros livros também. Deixa eu ficar aqui, vocês me veem, né? Aqui está meu livro de mantra, O Espírito do Som e o Poder do Verbo, que é um livro que eu me baseio muito no Tantra. Eu vou ficar para cá por causa do microfone que está ali. Aí é mais fácil mostrar para vocês. Não, mas aqui eu não vou. Realmente eu venho para cá.
Vamos mudar o microfone de lugar, que aí eu tenho mais espaço para falar com vocês. Só lembrando, aqui nessa região é tudo Reich, tudo Reich. São 2 camadas de livros de Reich, mas eu recomendo os livros do José Ângelo Gaiarsa para você. José Ângelo Gaiarsa. Bom, aqui temos esse livro que chama Reich, Osho e Tantra, extraordinário para você entender o que eu estou falando. Reich, Osho e Tantra, que é da Anisha Dillon. Ela dá uma formação aqui no Brasil de vez em quando, que se chama Pulsação Tântrica, e ela conhece muito de Tantra e de Reich. Se você é formado por ela, uau, você é um terapeuta extraordinário. Extraordinário. Ela soube juntar uma poção do Osho, uma poção de Wilhelm Reich, uma poção de Tantra, num processo terapêutico extraordinário, ok? É um livro raro, que é da editora... Na verdade, nós falamos que é uma editora do autor, uma edição do autor, ou seja, o autor ele pagou para fazer o livro, não houve interesse das livrarias, mas é um livro extraordinário, como esse outro aqui que se chama Oshoterapia. Essa é da editora do Mar, um livro também muito raro, Oshoterapeutas. O nome do livro é Oshoterapia, mas fala de 21 terapeutas do Osho, que cada um deles desenvolveu uma técnica de terapia baseada no mestre Osho, e inclusive fala também das terapias reichianas. Tem 2 terapeutas reichianos que dão vivências, né? não dão formação terapêutica, eu creio, mas que são muito bons, que se chamam a Roma e o Mukto. Já deram aulas na minha escola, na uma universidade, já deram aulas com a Diana Prenzina, de Roma e Mukto. Mas não sei se eles estão formando terapeutas. Tenho aqui esse livro, Yoga Tântrico Interior, do David Froehlich, só de mantras e de uma espécie de xamanismo tântrico, que é o que eu ensino também. Se lidar com o fogo, com a terra, com o ar, com a água, que lembra o trabalho de mestre Jung, dos 4 elementos da natureza. O fogo, que é a ação, a água, que é o sentimento, a terra, que é a sensação, e o ar, que é o pensamento, de nós sermos íntegros. Pensar, sentir, intuição, ação e sensação também. E nesse livro que eu comecei a entender, ou com esse autor, David Froehlich, esse livro da editora Pensamento, você encontra muito material dele na internet. Com ele eu comecei a entender a ideia desse caminho da iluminação mais difícil, que foi sempre a que eu busquei. A experiência de Kundalini que eu tive, que eu falo nos meus livros, foi fruto de muito jejum, muito yoga, ficar muito de ponta cabeça no yoga, muito karatê, kung fu e muito maituna, que é o ato sexual. Eu quis ir por esse caminho, apesar que existem pessoas que vão por esse caminho de que você já é um Buda e ponto final, que é o que o Eckhart Tolle, por exemplo, ensina. Mas vê se isso não é só uma ideia, ok? Livros sobre essa ideia eu tenho todos aqui. São os meus livros sobre a iluminação. Krishnamurti, Eckhart Tolle, Moji, Lama Surya Das, Ramesh Balshekara, Papaji. Eles seguem outro caminho, mas que são caminhos que nem sempre lidam com o corpo. Mas volto a repetir, são mestres extraordinários. Em hipótese alguma, isso é uma crítica. Porque aqui eu estou falando para ti de Tantra, que é usar o teu corpo. O Tantra começa com o corpo iluminado. Aqui é um livro de Levi Leonel, muito bom, Energia Vital. Foi um dos meus primeiros professores de Tantra. Indicação do professor De Rose, ele que me passou o Levi Leonel. Foi muito importante na minha vida. Pena que ele não dá mais aula. É uma pena mesmo. Bom, aqui temos vários outros livros, mas eu não recomendaria para vocês, que são livros mais que abordam o Tantra, corpo sexual, tântrico, Tantra para casais, sexo tântrico, práticas da sexualidade tântrica. Na verdade, todos eles acabam falando mais ou menos a mesma coisa, mas você pode procurar
ter, como esse livro aqui, Tantra, o Yoga do Sexo, do Omar Garrison. Foi um dos primeiros livros. Você encontra para vender em sebo esse livro assim aos milhões, aos milhares, porque foi uma febre esse livro nos anos 70, 80. E é um livro até interessante, fala um pouco da magia tântrica, enfim. Esse aqui eu também não poderia deixar de falar, já que Tantra é chakras, que é o livro Teoria dos Chakras, do Motoyama. É um dos livros mais completos de chakras que eu conheço, porque ele é um livro que o Motoyama ele viu a visão hindu, viu a visão da teosofia, fez pesquisas com os chakras, utilizando-se de equipamentos da ciência, identificando os chakras, fazendo pranayamas e vendo como os chakras funcionavam ou não. Nossa, eu li esse livro muito, não sei se você nota aqui. Estudei demais assim esse livro na época que eu comecei a ministrar aulas. É da editora Pensamento, Teoria dos Chakras, Chakras, Ponte para a Consciência Superior. E claro, fala muito de Tantra, porque o Tantra das escolas ocultistas é aquela que mais lida com chakras. Bom, eu tenho um outro livro aqui que eu quero mostrar para vocês, porque às vezes nós achamos, alguns terapeutas tântricos acham que são terapeutas sexuais. E isso é um grave engano. Nós não temos formação para isso. Quem tem formação ou é psicanalista, ou é psicólogo, ou formações específicas. Tem até um estudo na América do Norte que se chama As Sessões. Quando eu ministro aula eu falo sobre essas sessões. A gente estuda um pouco como que um terapeuta sexual se forma nos Estados Unidos, e nós usamos uma coisa ou outra deles sem afetar. Esse livro, As Sessões, eu recomendo demais. Eu não sei se vocês assistiram o filme, que é um filme com a Ellen Hurt, que ela vai atender uma pessoa que tem gravíssimas limitações corporais, e ela vai trabalhar a sexualidade dessa pessoa, que é a Ellen Hurt, e é um livro que fala de uma terapeuta chamada Cherry Cohen, né, judia, e como ela lida com a profissão dela, que ela era muito tímida, e ela aprende essas técnicas, que é técnicas de terapeuta do sexo, que precisa ter termos de responsabilidade, que precisa ter conhecimento, sabe? E ela escreve sobre as experiências dela, inclusive o filme é belíssimo. Aqui deixa eu mostrar para vocês não a atriz, né, mas a terapeuta mesmo. Ela teve um câncer muito sério num certo momento da vida dela, ultrapassou esse câncer, e ela é uma terapeuta assim, de muita compaixão. Aqui está ela com o companheiro dela. Então, se você é terapeuta tântrico, o tântrico não tem como trabalhar sexualmente a pessoa. Quer dizer, que texto sagrado fala isso, ok? Nós trabalhamos a totalidade, que é a mesma visão de Reich, todos os segmentos. Todos os segmentos. Eu mesmo, se tu está me vendo de longe, de outra cidade, enfim, na minha escola, na uma universidade, nós não tocamos os genitais. Não tocamos. Na minha escola, uma universidade, em nenhum curso se toca genitais. Porque eu creio que isso é algo para você resolver aí fora. Nós ensinamos os terapeutas através de vídeos, enfim. Otávio, você é careta. Posso até ser, mas eu creio que Gaiarsa, que você... o toque genital é mais com o teu companheiro, com a tua companheira, principalmente se você é mulher, que a energia entra em ti. E às vezes atender alguém que... Nesse livro ela vai atender uma pessoa que é uma pessoa que diz para ela, é um fato real, passou no filme também, ela vai atender um homem que diz: eu sou um pedófilo, eu fui preso, agora estou solto, mas eu estou impotente, eu vou falar para ti, se você me curar eu vou voltar a ser pedófilo. E agora? E agora? Então, essa questão dos genitais, o Tantra toca a pessoa como um todo. Mas isso nós te ensinamos para você fazer com companheiro, com companheira. Porque muito mais importante que o toque genital é tocar aqui, tocar aqui, tocar aqui. E soltando essas couraças. Couraças é o que me prende, o que me segura. Mas se você quer conhecer um pouco de uma sexualidade visceral,
eu recomendo esse livro Devassos por Natureza, que fala inclusive dos bonobos, que são os macaquinhos, que esses macaquinhos falam muito de nós mesmos, falam de mim, falam de você, porque esses macacos, eles têm uma genética muito parecida com o nosso corpo. E o livro fala por A mais B. Eu tenho vários outros textos mais aqui em cima. O Sapiens, do Noah, que é um livro que todos devem ler, fala do Homo sapiens. E o Terceiro Chimpanzé, o Paradoxo do Chimpanzé, que são livros que falam dessa questão da nossa genética. E aí você conhece um pouco mais da tua sexualidade sem a influência cultural. Você pode estudar sobre os Yanomamis também, que são índios que antes do contato com o homem viam só de longe os Yanomamis e falavam da sexualidade deles. E esse livro Devassos por Natureza tem essa abordagem, ok? Pois bem, esses são os livros principais que eu quero recomendar para vocês. Eu não preparei os meus livros, você vê que eu estou pegando aqui na hora. Eu tenho muitas apostilas também. Estou lendo outros aqui, não são interessantes eu falar para ti, mas eu tenho muitas apostilas, tenho muito material de yoga também, que é aquela parte que fica ali. Eu recomendo você ler um livro chamado Kundalini Yoga, do Shivananda. Kundalini Yoga, do Shivananda. E também ler os livros do professor De Rose, quando ele estava ali nos anos 80, que ele era muito místico. Eu tenho aqui uma série de livros do De Rose. Vocês conseguem ver aqui: Yoga Antigo, Yogas, Mitos e Verdades, Ser Forte, Faça Yoga Antes que Você Precise, Quando é Preciso Ser Forte. Tenho as primeiras edições desses livros do De Rose. E ele fala muito de Tantra. Hoje ele já não lida mais com isso, nem com Yoga. Ele faz um método chamado Método De Rose. Assim como o Tantra também existe alguns métodos fulano de tal ou fulana de tal. A pessoa coloca um nome, que seria a mesma coisa que eu falar Karatê do Otávio Leal, Judô Otávio Leal. Às vezes alguém pode falar, como Jiu-Jitsu Grace, alguém fala, é da família, mas eu acho diferente, né, você intitular o teu estilo, ainda mais se não há de coisas tão ancestrais assim. Ou como aquela pessoa que eu falei, eu ensino Tantra, mas eu tirei toda a espiritualidade do Tantra. Horas, estranho, né? Eu sou meio chato com isso, porque o Tantra é algo que norteou minha vida. Eu tive com o Dalai Lama, eu sei o que é o mestre tântrico, o Dalai Lama. Eu vejo a beleza, a profundidade do Tantra e fico muito triste com o que fazem no Tantra aqui no Ocidente. Agora, se alguém leu tudo isso e muito mais, porque eu tenho minha parte que são os livros em inglês, que ficam lá aqui perto. Eu estou aqui em Moema, fica numa outra biblioteca na casa da minha mãe. É uma casa vazia, minha mãe mora em outra cidade, ali ficam alguns livros em inglês. Então, se você lê tudo isso e fala, poxa vida, eu sei, realmente eu entendo que é Tantra, ótimo, você pode talvez até criar o teu estilo. Mas eu acho importante você citar fontes, você pesquisar, você saber sobre Reich também. E como eu falei, professor De Rose tem vários livros que eles falam muito de Tantra. O melhor eu diria que é também um livro com o título Hiperorgasmo, né, o grande orgasmo, enfim. Mas é um livro muito profundo, que ele fala muito de um Tantra real. E tem um outro aqui que eu tenho até a edição do autor, que se chama Yoga, Sankhya e Tantra, que é do professor Sérgio Santos, da escola do De Rose. Yoga, Tantra e Sankhya. Muito bom, muito bom. Ambos são muito bons, Hiperorgasmo e Yoga, Tantra e Sankhya. Acaba que o livro fala muito do trabalho do De Rose, para se fazer yoga com ele, De Rose, que é o yoga extraordinário, enfim. Mas se você não tem interesse de fazer yoga e nem quiser fazer esse yoga, todo yoga é extraordinário. Hoje a gente tem a Iyengar, tem o Ashtanga, tem o yoga desse Gustavo Ponce, que eu tenho um livro aqui que é um yoga bem tântrico. Esse livro chama Yoga Tantra Shakti Yoga, que é a respiração do yoga, como você respirar
para buscar o contato com a tua Shakti, que é com o teu ser divino. E hoje tem muitos livros que falam dessa questão do feminino, né? Eu tenho esse outro aqui que se chama Dança do Sagrado Feminino, da editora Pensamento, que também acaba falando do Tantra e de danças, de meditação, de outras práticas. Pois bem, você ficou aqui em casa comigo 1 hora aproximadamente, era o meu desejo. Essa aula foi gravada, assim, eu repito, eu não preparei nada, eu fui pegando os livros para você ver, tá? Não quis entrar aqui em Reich, porque a ideia são livros de Tantra, mas tem vários aqui, né, de anatomia emocional, 50 anos de psicanálise do Gaiarsa, enfim. A minha intenção é que você estude muito, que você se dedique muito. O Tantra é uma filosofia belíssima. O Tantra até 50 anos atrás, 40, só trouxe coisas bonitas para esse planeta. Agora a gente tem criado assim muita falta de cultura em relação ao Tantra. Algo que você não é, senão você nem estaria aqui até o fim dessa aula comigo, ok? Então, honrar, que é uma saudação a Shiva, o Deus maior do Tantra, que tu pesquise, que tu se dedique e que tu faças desse planeta um lugar mais amoroso e mais gentil.